Muitas pessoas estão divulgando um alerta de que haverá 6 dias de escuridão, confirmados supostamente pela NASA ainda neste ano de 2016. Como já era de se esperar, esse tipo de notícia logo ganha repercussão e geralmente aparece relacionado com alguma possível profecia bíblica. Saiu uma notícia de que haverá 3 dias de escuridão, para algumas pessoas 6, mas será que essa notícia é verídica ou será que é só boatos? Viemos conversar com o pastor Zenaldo para saber a opinião da igreja sobre este assunto. Bom dia, pastor. Bom dia. É um assunto que eu acho que tem que ser estudado. Temos que ver com muita precisão essa questão se realmente foi uma notícia em que algum cientista teve alguns estudos alongados, para a gente poder afirmar com precisão. Nós não tivemos um estudo alongado em cima dessa notícia, só que nós, como pastores, como servos de Deus, como estudantes da Bíblia, temos a responsabilidade de, com certeza, dar uma resposta precisa para a sociedade, porque a sociedade ela precisa das autoridades uma afirmação para que eles possam ficarem tranquilos concernente a esse respeito. O que nós temos que explicar sobre essa questão? A Bíblia diz no livro do profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 8, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a sua ira? É contra o mal teu furor? Visto que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de salvação. Esta profecia, ela já aponta realmente para estes dias que nós estamos vivenciando. Nós podemos até dizer que a igreja está vivenciando os últimos dias na terra. A terra está cada dia de mal a pior. As profecias, tanto do Apocalipse como de todos os profetas que profetizaram escatologicamente os últimos momentos da igreja na terra. E nada mais, nada menos do que nós estamos vivendo. Acaso, Senhor, é contra os rios? É uma interrogação. É contra os rios ou contra os ribeiros? Então fica essa pergunta: Deus, ele está irado contra os rios, contra os ribeiros, contra as correntes das águas ou contra o ser humano? Qual é a colocação que nós devemos tirar, biblicamente falando, dentro desse contexto, dessa história, desse embate, desse tema que nós estamos vivenciando esses últimos dias? Claro que Deus não está irado contra os rios, não está irado contra os ribeiros, Deus não está irado contra as correntes das águas. Simplesmente é uma questão de manifestação para saber que existe um Criador, que Ele é soberano, que Ele impera, que Ele opera. Então o homem, ele tem que entender que Deus é Deus, que Deus é Senhor, e que Ele manda na natureza, que Ele manda no homem, e que o homem foi criatura, ou é criatura dele, é criado por Ele, e Ele tem poder muito mais do que o homem. É por isso que a sociedade muitas vezes se preocupa muito com essa questão. E pastor, a Bíblia fala sobre 6 dias de escuridão realmente? Olha, a Bíblia fala lá em Apocalipse. Apocalipse tem 3 grandes interpretações: futurista, preterista e histórico. Até nessa questão já existe uma forma específica de entender. Como assim? Como que eu vou entender? Será que eu vou entender no futurista? Será que eu vou entender no preterista? Será que eu vou entender no histórico? Quando a própria palavra fala que a lua se converterá em sangue e haverá trevas, então a própria Bíblia está dizendo que vai acontecer. Agora, o que nós não podemos afirmar é que esse acontecimento é agora, porque escatologicamente todas essas coisas que irão acontecer devem acontecer pós-arrebatamento. Porque na outra entrevista eu falei que enquanto a igreja estiver na terra, ela está debaixo de um regimento chamado de Tel. O que é isso? A igreja é teocrática. Tel quer dizer Deus. A igreja está debaixo do governo de Deus. Os homens estão debaixo do governo de Deus. Antes disso,
não há uma manifestação de forma nenhuma do anticristo, nem do falso profeta, nem da besta. Eles não podem se manifestar enquanto a igreja estiver na terra, porque a igreja é a autoridade máxima. Então, eu particularmente olhando para a Bíblia, se não ser uma coisa comprovada cientificamente, até como podemos falar assim, por uma questão de que eu não conheço bem, sou leigo na história, por uma questão de transformação que acontece 50 anos, 50, 20, 25 anos, sempre tem alguns cometas que acontecem dessa forma. Se não ser comprovado cientificamente, então eu não posso apoiar essa ideia, certo? Eu não posso apoiar essa ideia. O que eu sei é que, de acordo com Mateus 24, quando aquele texto ele vem falando para Israel, depois falando para a igreja, depois falando para gentios. Então, há um embate, há uma coisa muito grande a ser questionada. A gente não pode afirmar categoricamente que vai acontecer. Por quê? Porque a igreja ainda está na terra. A não ser se Jesus arrebatar a igreja hoje ou amanhã, aí sim, aí eu poderia afirmar categoricamente que todas as coisas irão acontecer depois do grande arrebatamento. Agora o pastor Zenaldo nos relata como deve ser o comportamento dos cristãos diante dessa notícia. Eu acho que os cristãos eles têm obrigação, principalmente os pastores, nesse momento a se manifestar para a sociedade. Nós bem sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo, ele está de toda forma tentando implantar. Uma notícia como essa ele aproveita para tirar vidas. Uma notícia como essa ele aproveita para matar, para as pessoas ficarem com insônia. O diabo ele só aproveita a situação para ele poder agir, porque ele não é poderoso, ele é estratégico, ele trabalha em cima do sistema imunológico da pessoa, da forma para ele poder colocar as doenças do século. Faz me lembrar, quando eu tive pastoria na cidade de Tuntum, no ano 2000, existiu uma profecia que nunca se cumpriu, até 2000. Chegará, agora 2000 não passará. Minha avó, minha mãe, foi uma coisa que foi passando de pai para filho, e aquela ideia foi muito grande. Foi o ano que eu preguei muito o evangelho, muitas pessoas se converteram e ajudei a tirar muita pessoa de situação calamitosa, de situação caótica. Mas nós não podemos acreditar em mitologia, nós temos que ter coisas cientificamente comprovadas, temos que olhar, analisar à luz mesmo da palavra de Deus, saber se tem fundamento, porque as coisas de Deus ele não manda recado, ele não avisa, instantaneamente, aconteceu, quem foi Deus, ele é Senhor. Então, a natureza ela está bramando, certo? A natureza ele está bramando. Avanço da tecnologia, pai contra filho, reino contra reino, nação contra nação, e assim sucessivamente. São várias séries de ponderações que a gente tem que associar a essa questão para nós podermos dar uma resposta para a sociedade. Agora, uma coisa é certa: enquanto a igreja estiver na terra, eu deixo o meu recado para a sociedade. Pode ficar tranquilo, que nem a besta, nem o falso profeta, nenhum desses que se coloca no lugar da Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no caso anti-Pai, anti-Filho e anti-Espírito, não terá de forma nenhuma alguma manifestação além daquilo que Deus permitir. Agora, a questão da natureza, de acordo com o que nós lemos aqui em Apocalipse, isso aí é normal, isso aí sempre vai acontecer, como nós já explicamos. Sempre vai acontecer a fúria da natureza, mas Deus jamais vai avisar, deixar a população do mundo atual em pânico por uma questão que ele pode resolver em fração de segundo. Deus é Deus, o Senhor é Senhor, e todos podem dormir e tranquilo, porque enquanto a igreja estiver na terra, nós estamos no comando, no nome de Jesus.